Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do VetCast, o podcast para quem se interessa pela medicina veterinária e quer conhecer mais e se informar de tudo o que acontece nesse meio, que é tão importante para a humanidade, mas que ainda não tem a valorização necessária. Hoje estamos com convidados muito especiais que vão nos trazer mais conhecimento sobre um assunto muito importante. Convidados que sempre estão na linha de frente com uma doença muito séria que acomete diversos animais e pessoas também, já que se trata de uma zoonose. Eles vão falar sobre a leptospirose. Estamos aqui hoje com Milene Ciola e Murilo Santos. Palmas para eles! Gente, é muito importante que vocês tenham vindo aqui para nos ensinar um pouco mais e também nos alertar. Vou começar pela Milene. Milene, fala pra gente o que é a leptospirose e o que é importante nós sabermos sobre ela. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes. Eu quero agradecer mais uma vez o convite para participar do VetCast, que é um programa que eu admiro muito pela qualidade de informação. Então, para mim, é um grande prazer estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento sobre uma doença de extrema importância para a saúde pública. A leptospirose é uma zoonose de distribuição mundial. Ela acomete tanto os animais domésticos quanto os animais de produção, silvestres e também o ser humano. É uma doença causada pelas bactérias do gênero Leptospira e a transmissão dessa doença ocorre principalmente pela água e pelo solo contaminado com a urina dos animais infectados. Nas regiões de clima tropical, como o Brasil, a doença é endêmica. Ela é encontrada principalmente nas áreas onde o saneamento básico é precário. Então, a gente pode caracterizar a leptospirose como uma doença socioeconômica. Por quê? Porque ela acomete principalmente os indivíduos que vivem em condições precárias de habitação, quer dizer, nas áreas onde o crescimento urbano não é planejado, com déficit estrutural, carência de política educacional. E a incidência da leptospirose humana nos países da América Latina é muito elevada, justamente por estar associado ao crescimento desordenado das cidades e também aos desastres naturais. Você poderia falar sobre a cadeia epidemiológica dela também? A história natural da doença? Fala um pouco pra gente sobre essa parte, porque eu acredito que a maioria das pessoas não tem conhecimento mesmo. Inclusive eu. Claro, Cris. O agente causador da doença, o agente etiológico, é a bactéria Leptospira, que é da ordem das espiroquetas, e elas conseguem sobreviver por longos períodos em ambientes úmidos, com pH neutro, pH levemente alcalino, temperatura entre 28 e 30 graus. Os roedores, eles são os principais reservatórios da bactéria, mas outros animais, como os cães, os gatos, os bovinos, os animais silvestres, eles também podem ser portadores. Em relação à via de eliminação, é através da urina. Então, a transmissão ocorre principalmente pela exposição à água ou solo contaminado com a urina dos animais infectados. E a forma de entrada, a bactéria ela pode penetrar no organismo por meio de feridas na pele ou mesmo pela pele intacta. Então, uma pele em contato com a água durante muito tempo, ela fica mais suscetível à penetração da leptospira. E a transmissão, ela também pode ser através da mucosa ou pela ingestão de alimentos ou água contaminados. Em relação ao hospedeiro, o homem é considerado um hospedeiro acidental, quer dizer, ele não é o hospedeiro habitual, mas é suscetível, então todas as pessoas podem ser infectadas pela leptospira. Para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo aqui da cadeia epidemiológica da leptospirose. Então, vamos imaginar um roedor que é portador da leptospira. E ele elimina essas bactérias através da urina em um ambiente contaminado. Então, por exemplo, em uma área com lixo acumulado. Daí uma pessoa sem proteção adequada, então sem calçados ou luvas, entra em contato com a água, com o solo contaminado, ela é infectada pela bactéria. Daí essa pessoa ela pode ter uma infecção subclínica ou desenvolver quadros clínicos leves ou moderados ou até mesmo graves com alta letalidade. Em relação à história natural da leptospirose, o período de incubação ele pode variar de 2 a 30 dias em média, mas o período de transmissibilidade, quer dizer, o período que o animal ainda pode eliminar a bactéria, pode durar meses, anos ou até por toda a vida. Vai depender da espécie do animal e também do sorovar envolvido.
A fase aguda da leptospirose, ela é caracterizada por aquele início súbito de sintomas. Então, febre alta, dor de cabeça, dores musculares, náusea, vômitos, diarreia, tosse seca. E aí você percebe que esses sintomas, eles são muito parecidos com os sintomas de outras doenças. Então, a leptospirose, muitas vezes ela é confundida com gripe comum, dengue. E nessa fase, apesar do mal-estar, do desconforto, muitas vezes o paciente se recupera depois de vários dias sem maiores complicações. Pode ocorrer também uma infecção subclínica. Então, algumas pessoas elas podem não apresentar sintomas ou apresentar sintomas tão leves que elas não chegam a ser diagnosticadas com leptospirose. E também pode ocorrer a fase ictérica ou a fase grave, né, em uma pequena porcentagem dos casos, mas aí a doença evolui para as formas mais graves, incluindo a icterícia, que é uma manifestação comum, né, ela é comumente associada à leptospirose. Nessa fase, ocorrem sintomas como icterícia, hepatite, insuficiência renal aguda e também hemorragias. É possível a recuperação do animal ou do homem infectado, mas a doença pode ocasionar a morte em até 40% dos casos mais graves, principalmente quando ocorre hemorragia. Nossa, tem tanta coisa que a gente não sabe sobre, né? A gente até conhece a doença, a leptospirose, mas a gente sabe muito pouco sobre ela. Muito obrigada por esclarecer tanta coisa e tenho certeza que todos os nossos ouvintes também acharam muito importante. Bom, Murilo, agora é sua vez. Bem-vindo ao nosso podcast. Eu queria saber sobre o impacto da leptospirose e qual a sua importância econômica, além dos possíveis tratamentos e a prevenção. Bom dia a todos. Primeiramente, queria dizer que é um imenso prazer estar participando dessa conversa e agradeço muitíssimo pelo convite. A leptospirose é considerada uma importante doença zoonótica e sua importância econômica está relacionada aos custos com tratamento e prevenção da doença, além das perdas econômicas decorrentes à mortalidade de animais infectados. Além disso, a leptospirose em humanos pode ter um impacto significativo na economia, devido ao afastamento do trabalho, hospitalizações e custos com tratamentos prolongados. Em pequenos animais, como cães e gatos, a leptospirose pode levar a problemas graves de saúde e até mesmo ao óbito, o que pode resultar em custos com tratamento veterinário e possíveis perdas econômicas para os proprietários desses animais. Por outro lado, em grandes animais, como bovinos e suínos, a leptospirose pode levar à morte de animais infectados, além de provocar queda na produtividade e perdas econômicas para os produtores rurais. No geral, a prevenção e controle da leptospirose é fundamental para garantir a saúde e bem-estar animal, além de evitar possíveis perdas econômicas associadas à doença. O tratamento da leptospirose em fase precoce é baseado na reposição do equilíbrio hidroeletrolítico, energético e também no uso de fármacos antimicrobióticos, mais precisamente. No caso da doença em estado mais avançado, o acometido é diagnosticado até mesmo com anemia e coagulação intravascular disseminada, sendo necessária a realização de uma transfusão sanguínea. E a melhor maneira de prevenir é a higiene, tanto ambiental quanto individual. As vacinas não são 100% eficazes, pois o agente está sempre em constante modificação de sorovários. Por isso, a higienização do local, saneamento básico são as principais formas de prevenção da leptospirose. Ai, gente, foi ótimo ter vocês aqui. Obrigada mesmo pela aula e por todo o conhecimento que vocês trouxeram pra gente. Tenho certeza que todos que estão ouvindo, inclusive eu, aprendemos muito com vocês. Bom, nosso episódio de hoje termina por aqui. Agradeço a todos que nos ouvem e que estiveram aqui também para receber os nossos convidados com muito carinho. Lembrando que todos os nossos episódios você encontra no Spotify. Tchau, tchau, gente. Até a próxima!